Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 2 de outubro de 2025, quinta-feira, agora são aproximadamente 11h39 da noite. A gente vai começar aqui pelas três principais bolsas, em virtude de que nós não tivemos nenhum evento econômico importante no calendário americano. Tivemos um dia positivo aqui nas três principais bolsas, S&P uma leve alta de 0,06, Dow Jones alta de 0,17 e Nasdaq, a bolsa de tecnologia, uma alta de 0,39. Pessoal, vindo aqui para o Bitcoin, sem muitas delongas, no diário tivemos um resultado positivo também, seguindo aí as três principais bolsas, alta de 1,63. Neste momento, para nós aqui, o preço a mercado, 120 mil dólares. Então vamos ver o que rolou ontem, após a análise, quais são as perspectivas de movimentação do preço, agora pela madrugada até a nova análise de amanhã na sexta-feira. Então, pessoal, basicamente nós traçamos um cenário muito positivo, né? Fizemos aí a identificação desse candlestick no diário, um candlestick com padrão de força aparentemente caracterizado como maruboso, um candlestick muito comum no mercado financeiro, né? No gráfico de velas, e a gente colocou como uma grande possibilidade aí a busca pelo topo histórico, né? Talvez nessa semana ou no mais tardar na próxima semana, possibilidade real. Fizemos também algumas pequenas modificações nas nossas referências de preço, né? O que tange aí os suportes, as resistências também, né, pessoal? Principalmente a que estava aqui na região do 120, a gente colocou, né, inclusive pela questão, né, da acumulação de lotes que estavam, né, posicionados no livro de ofertas, né? Então, basicamente, cá estamos, né? Era importante acompanhar a desenvoltura do preço aqui nessa região, mesmo a gente tendo alcançado aí a proximidade dos 121 mil dólares. Então, basicamente, aqueles lotes foram consumidos, tá, pessoal? Eu acompanhei ao longo da tarde e, de fato, os compradores compraram, né, todos aqueles lotes que estavam posicionados no livro de ofertas, né? Se eu não me engano, tínhamos no período da tarde algo aproximado aí de 400 lotes, né? 400 bitcoins posicionados para serem vendidos aos 120 mil dólares, e os compradores com bastante aptidão por risco, né? Intensa necessidade de adquirir esses bitcoins, compraram a este nível de preço, que é um nível importante, né? Teoricamente é a virada de dezena, né? Nós estávamos trabalhando aí com preço dentro dos 110, né, aos 119.999, né? E aí, teoricamente, na virada de dezena, nós, né, poderemos trabalhar aí com preço entre os 120 mil até os 129.999. Então é bastante comum, né, o conflito de interesses, tanto é que passou aí quase que 24 horas e a gente está bem aqui em cima da nossa marcação que iríamos utilizar aí como estudo. Então, pessoal, basicamente o cenário ele se mantém, ainda vejo com bastante positividade a possibilidade de alcançarmos a região do topo histórico. Acho que temos potencial para conseguir tal façanha, né? Já aí na próxima semana, né? Eventualmente, ou pelo menos na maioria das vezes no final de semana tende a cair um pouco o volume, né? Não sei se teremos é, essa possibilidade, mas, né, nos próximos dias aí, quem sabe, na segunda, terça, quarta-feira, a gente consiga alcançar a região dos 124.500, que é nosso primeiro objetivo, né? E posteriormente, quem sabe, né, a renovação do topo histórico para galgarmos aí
né, para níveis superiores de preço, tá? Então, manutenção daquilo que a gente analisou no dia de ontem, né, sem muitas alterações. Acho que pela questão da amplitude, né, desse suporte aqui, pessoal, acho que não faz mais sentido a manutenção dele. Acho que a gente pode alinhar alguns pontos aqui importantes, principalmente em relação ao nosso suporte primário. A gente pode colocar aqui na proximidade do 118, 220, fazendo alusão aqui, né, pessoal, à recusa de preço desse candlestick. Posteriormente, o rompimento com confirmação, os compradores passaram a atuar acima deste nível, o que pode caracterizar aí um suporte mais importante. Talvez aqui, pessoal, a gente poderá ter uma retração, evidentemente, pela proximidade do preço a mercado, né? Não faz muito sentido a gente colocar a marcação de suporte, mas interessante ficar de olho aqui na região dos 119.400 aproximadamente. Pode ser que tenhamos aí, né, uma retração por parte dos compradores, evidentemente, né, o preço vindo buscar. E pelo andar da carruagem, né, até o presente momento, a gente não vê muitos compradores atuando, tá, pessoal? Vou até reduzir o tempo gráfico aqui para verificar. A gente vê de fato agora, né, os compradores tentando alguma coisa, mas a gente percebe uma estrutura descendente, né, com fundos, topos descendentes, enfim. Então talvez a gente possa buscar sim essa região. Evidentemente, né, pessoal, na ausência aqui de volume comprador, né, ou estrutura ascendente, a gente poderá buscar sim, quem sabe, né, o nosso suporte primário aqui na proximidade, né, dos 118, 220, e aí posteriormente temos também a média de 20 períodos. Neste momento se encontra aqui no 117, 150 aproximadamente, lembrando que é uma média flutuante, né? Ao longo das horas ela vai se autocorrigindo, então é imprescindível que você acompanhe justamente para verificar em qual nível de preço ela estará nas próximas horas, tá bom? Pessoal, em relação às resistências, né, a primeira ou primária, a gente só tem como referência a região do topo histórico. Então, teoricamente, para a gente não ficar sem nenhuma região ou nível, né, para estudos, vamos fazer a manutenção dessa resistência, que seria primária, né? Não seria, né, uma resistência, né, pessoal? Teoricamente é mais para acompanhamento mesmo, ver como é que o preço, né, se desempenha nessa proximidade. Então a gente vai utilizar aí a região do 121, que é, querendo ou não, né, o nível de preço do topo anterior, tá, pessoal? Então, como a gente está sem referência próxima aqui de resistência, somente lá no topo histórico, a gente vai puxar aqui para a região do topo anterior, a região onde foi encontrada no dia de hoje, justamente, né, para a gente conseguir, né, compreender de forma mais clara, né? Acho que facilitar o entendimento de todos também, enfim. Então, basicamente é isso, pessoal. A gente fez aí algumas alterações das referências, né? Vamos ver como é que o mercado vai desempenhar nesses pontos, né? Lembrando que na ausência aqui, né, pessoal, dos compradores atuando, a gente vem buscar, né, provavelmente aqui a proximidade aí dos 118, 220. Lembrando, né, pessoal, que antes dessa região de suporte a gente tem múltiplos encontros aqui, ó. A gente tem abertura, fechamento, abertura, fechamento de 4 candlesticks no mesmo nível de preço aqui na região dos 118.700 aproximadamente. Então, é um ponto também importante, né? Fazendo aí, querendo ou não, uma região potencialmente conflitada aqui pelos compradores, tá? Então, pode ser que a gente tenha talvez uma reação um pouco mais, né, incisiva, né? Caso o preço de fato venha buscar níveis inferiores, tá ok? Então, acho que basicamente esses são os pontos, tá, pessoal, que a gente deverá acompanhar ao longo das horas e, evidentemente,
a gente tendo uma reação por parte dos compradores, né, pessoal? Volume sendo importante nesse quesito, né? Sobressaindo em relação, né, aos vendedores, a estrutura de preço, né? De preferência aí com fundos e topos ascendentes, que a gente consiga, né, romper a máxima do dia de hoje ou romper aqui o topo anterior, justamente para que, né, dê a continuidade da ascendência, a movimentação em blocos. Então é importante que a gente tenha a manutenção dessa estrutura, né? Vocês podem perceber que vem sendo delineada com fundos e topos ascendentes, tá, pessoal? Então, natural que aconteça essas correções e aí posteriormente vem, faz a renovação do topo e aí faz a correção, renova o topo até a gente alcançar o nosso objetivo, né, que é a região do topo histórico e quem sabe, como eu mencionei, a gente possa fazer a renovação e galgar até o final do ano, região de 150 mil, que é, né, talvez um nível bastante plausível, né, de ser alcançado, tá? Então acho que é isso, pessoal. Ficou bastante claro aí para vocês o que está rolando, as possibilidades, o cenário, a estrutura de preço. E vamos todos acompanhar juntamente. Vai retornar amanhã para trazer aí as atualizações, beleza? Vamos dar uma olhadinha no livro aqui rapidamente, ver se a gente identifica a acumulação de lotes. Bom, temos acumulação na proximidade aqui do preço a mercado, que é bem natural. E aí, pessoal, já a partir aqui, ó, do 122, a gente começa a ver bastante lote posicionado, tá? No 122 mil, a gente tem 12,3 milhões de dólares posicionados para serem vendidos. Região dos 123 mil, 13 milhões de dólares posicionados. Região dos 124, pessoal, 19 milhões de dólares posicionados. E aí sim, ali na proximidade do topo histórico, pessoal, a gente tem, neste momento, 50 milhões de dólares posicionados para serem vendidos, tá? Reforçando, teoricamente, pessoal, nem tudo que você enxerga no livro é verídico. Muitas vezes pode ser blefe, uma forma de intimidação. Nós só saberemos a veracidade desses lotes quando o preço se aproximar. Então é muito comum, né, os players, os protagonistas do mercado colocam dinheiro na mesa, quando o preço chega, eles tiram justamente ali. É uma forma de você intimidar o outro lado, teoricamente mostrando, né, poder aquisitivo. Então, justamente você observa isso em jogos de cartas, né, pessoal? Existe muito blefe, seja no truco, no poker, aqui no mercado é a mesma coisa. Então, você bota o dinheiro ali e o outro lado, obviamente, vai olhar e vai ficar com receio, justamente, né, por imaginar a dificuldade que seria para consumir, né, todos esses lotes, todo esse dinheiro, né, posicionado aqui na mesa. Mas aí percebe, né, pessoal, que a gente vai chegando na proximidade do topo histórico, né? E aí vai acumulando lotes, né, em demasia no livro. Então, vai dificultando aí o nosso lado, mas, né, acredito no potencial do ativo. Temos bastante volume adentrando pelos ETFs e isso está sendo primordial, né, para o preço em que estamos hoje aqui no Bitcoin. Então, assusta, mas não é impossível. Acho que temos sim capacidade para conseguir ultrapassar esses obstáculos. Fechado? Vamos dar uma olhadinha aqui pelo lado dos compradores. Pessoal, aqui, ó, bem pulverizado o livro, ó, totalmente diluído. Não vejo acumulação de lotes em nenhum nível de preço na proximidade do preço a mercado. É um ponto ruim, mas acredito que os ETFs estão fazendo um trabalho formidável, né, adquirindo em massa bitcoins. Então vamos torcer para que continue nesse ritmo, nessa guinada e que a gente consiga brevemente, né, alcançar aí nosso primeiro objetivo,
para depois explorar, quem sabe, águas desconhecidas. E aí vai ser complicadíssimo a gente achar topo. Beleza, pessoal? Então é isso, eu vou encerrando a análise de hoje. 11h54 da noite agora. Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até a próxima análise.